Gente, eu tô aqui com o Gilson Vendrame, treinador de rédea. Se apresenta aí pra gente, Gilson. Olá, Nalu, tudo bem? Gilson Vendrame, treinador de rédea, treino na Semplégia, eu treinei com a Horse um tempão, entre outras modalidades. Então, Gilson, conta um pouquinho da sua trajetória de como você começou na rédeas. Eu sempre gostei muito, sempre fiquei junto com os cavalos desde pequeno, nasci em fazenda e me criei em fazenda, e meu pai administrava a fazenda, eu tocava boi, domava cavalos para campo, e eu sempre fui muito fascinado pela doma de cavalo. Comecei a montar em pônei com 6 anos de idade, depois os cavalos comuns e depois cavalos de outras raças até chegar no quarto de milha, que foi aos 9 anos de idade. Então, Gilson, você imaginaria que você conseguiria conquistar tudo que você conquistou na rédeas e no Western Pleasure, no Cow Horse, no laço também? Talvez eu não, mas meu subconsciente com certeza sim, porque eu sempre tive muita vontade de vencer na vida e eu sempre pensei no próximo degrau. Nunca fui, assim, desde criança, querendo sempre melhorar a forma de montar, sempre querendo ser bom, sempre me espelhando nas pessoas, nos melhores peões de fazenda, no melhor contador de boi, sempre trabalhava minha mente dessa forma. Então, no subconsciente, eu sempre quis um passo a mais. Com isso dito, você diria qual que foi a sua maior conquista ou maior vitória dentro dessa sua carreira aí na rédeas, no Pleasure? Qual foi a mais marcante para você? Eu tive várias vitórias que marcaram a minha vida. Assim, eu acho que quando eu ganhei o meu primeiro Potro Futuro foi muito importante, porque era uma prova que todo mundo almeja ganhar. Foi um pouco antes eu tive a maior nota na época, assim, que eu marquei 77,5, que foi, na época, era um marco para mim, sabe, com o americano, mas na verdade eu marquei 227,5, foi muito importante. Mas assim, eu acho que a maior prova que eu ganhei foi logo quando minha mãe faleceu, o ano que ela faleceu, eu 2 meses depois, eu fui pro Potro do Futuro da NCR com $1 billion checks e fui campeão Potro Futuro. E nesse mesmo ano eu ganhei o campeonato nacional também. Então assim, para mim foi muito marcante porque foi uma fase muito difícil, foi muito duro para mim e eu sabia que ela estava olhando por mim, eu sabia que ela estava ali comigo, estava me ajudando então isso marcou muito na minha vida e até hoje marca, e foi o ano que meu filho nasceu também, então era muita coisa ao mesmo tempo, e então assim, para mim foi uma das que mais marcaram na minha vida. E como pai, a gente sabe que a família é muito importante aqui dentro do quarto de milha. E para você, qual a importância de estar com o seu filho junto com você nas provas, acompanhando e vendo você como um espelho para ele? Como é que é esse sentimento? Para mim é tudo, né? Porque assim, o meu filho, na escola ou todo lugar que ele vai, para ele é futebol e outros ídolos, né? Aí começa com toda aquela mídia, né? De escola, de corte de cabelo, quer brinco, quer pintar, quer tatuagem, essas coisas. Eu falei, só no cola-brinco, né? Você vai ter um cola-brinco, você não vai ter nada dessas coisas aí. Então, para mim, assim, eu conduzi dessa forma e ele queria ser jogador de futebol. E, assim, ele fala o nome de todos os jogadores internacionais aí, do Manchester, de todos esses times. E eu não sei nem dos brasileiros, você imagina dos... E aí ele tinha aqui como ídolo alguns jogadores que para mim não é referência. Então para mim aquilo era preocupante. Então eu tentei trazê-lo o máximo, o mais perto de mim. E aí eu fui tentando levar ele para as provas e fui ajeitando ele. Ele não queria ir comigo porque ele gostava de outras coisas. Ele gostava daquilo. Eu fui conduzindo ele e aí ele foi arrumando amizade aqui na BQM, foi arrumando amizade nos núcleos e foi ficando um ambiente gostoso. E eu fui meio que trabalhando e usando aquilo também, de certa forma, para que ele fosse dando um suporte por trás. E aí eu consegui colocar ele em cima do cavalo, consegui fazer ele ir montando com o tempo. Aí o ano passado ele correu o primeiro campeonato e ele já foi o campeão do Jovem 10. E aí esse ano ele já tá liderando de novo o Jovem 10. E assim, agora ele virou para mim há 2 semanas atrás que ele quer ser o melhor do mundo em rédeas, quer ganhar 10 Potro Futuro. E eu falei assim, eu vou te ajudar a ser o melhor do mundo. Então para mim isso é muito bom.
e eu espero poder ajudar ele e fazer todas essas coisas aí futuramente. E você vendo isso, vendo seu filho, qual é um jovem que você diria que te lembra muito você mais novo, ou lembra um jovem atualmente que te, sabe, aquela lembrança, fala, não, esse é um jovem que vai ser bom e te inspira também? Depois de tudo isso que eu passei, que essa fase do futebol é meu filho. Então, assim, eu acho que agora ele tá num caminho aí que, se ele tocar adiante aí, eu espero que ele vá pra frente. Eu vou tentar ajudar ele, vou ajudar ele a ser muito bom. Mas uma das coisas que a gente busca e a gente quer dos jovens, dando um conselho, é que eles venham mais, que os pais participam mais, que os pais estejam mais junto e conseguindo ouvir eles um pouco mais e tentar aproximar eles um pouco mais desse ambiente do cavalo, que eu acho que é a única forma de estar perto, fazendo isso daí. E você vendo, você tem muitos anos aqui na Rédeas, a gente vendo, qual que é a maior diferença, assim, que você vê da Rédeas no seu tempo de jovem com os jovens atualmente, essa diferença que tudo muda? Qual seria uma diferença grande que você vê hoje em dia? Da minha época, o tempo da rédea, que eu tinha que andar, sabe, às vezes 5 km, 15 km para ver um cara que domava um cavalo, que não tinha rédeas. E a gente ia fazer a nossa própria rédea em cima daquilo lá. Então não tinha um YouTube, não tinha rede social, não tinha Instagram. Então você não tinha nada na mão, não tinha Google. Foi muito difícil, porque às vezes era uma revista. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, tinha um artigo na BQM que era do Rock Dare. E eu ficava lendo aquele espaço, aquele artigo lá, para ver o que eu entendia daquilo lá, de que forma que era aquilo. Então, assim, era sobre um rollback, sobre um spin, alguma coisa. E então a gente não sabia muito nem o que era, nem o que fazer com aquilo. E eu tava até falando com um amigo meu ali agora. Antigamente, a gente usava muita coisa, você não tinha o que fazer com aquilo. A gente jogava uma coisa na mão da gente e não sabia o que fazer. Hoje, com pouco, a gente faz muito, porque a gente sabe o que fazer com aquele pouco. Então é muito diferente, a época é muito diferente, sabe? E você também diria que em questão de tropa, mudou muita coisa, genética, o quarto de milha evoluiu ao longo desses anos? Que você diria, assim, que muda? Eu acho que mudou tudo. Hoje, cada modalidade tem um cavalo específico. E hoje a gente já sabe o que a gente quer de um cavalo, tipo, desde de conformação, a morfologia do cavalo, os traços que a gente precisa para a modalidade, que é mais ou menos um cavalo, assim, para nós do trabalho, um cavalo é mais ou menos para fazer tudo com aquela perfeição. Antigamente, da mesma forma, a gente não sabia o que procurar. A gente queria o quê? Um cavalo com a canela mais baixa, um cavalo com a canela mais comprida, um boletinho, ou uma quartela, ou cernelha. A gente não sabia, e todo mundo conversava, cada um dava a sua própria opinião, e ninguém sabia o que estava falando, na verdade. Então, assim, era opiniões diversas, e hoje não. Hoje a gente sabe o que a gente quer, sabemos o que procuramos, e hoje, com a experiência que nós temos, é muito fácil, e só sofre quem quer, porque nós estamos aqui para poder ajudar. Então, às vezes, quem está começando, às vezes fica com vergonha de perguntar, mas não, pergunte, procura saber. É muito fácil, são coisas que, tudo bem, você pode ler, você pode fazer, mas a experiência é que manda nessa hora, porque não só na genética, e hoje nós temos tudo na genética que nós precisamos aqui no Brasil. A questão é só do afino ali, é de você afinar e chegar onde você quer. E para você, na sua opinião, ao longo dessa experiência, o que seria um quarto de milha ideal dentro da Rédeas e do Western Pleasure, cavalo de trabalho? O que você busca em um cavalo? O que eu busco em um cavalo é um cavalo com, assim, vamos falar de morfologia, um cavalo com pescoço bom, uma cernelha boa, um lombo bom, a garupa muito boa, curvatura de pernas e tudo. Mas com tudo isso, se ele não tiver mente, nada disso adianta. Então nós temos que ter, além de tudo isso, temos que ter um cavalo que funcione bem a cabeça. Às vezes você põe uma genética boa e aquela cabeça não funciona tanto. Às vezes um cavalo não que a genética não funcione, mas às vezes um cavalo que não seja o ideal, mas às vezes com a cabeça boa, ele vai funcionar melhor. Então nós precisamos de tudo isso e uma cabeça muito boa. E além de tudo isso, um dono bom precisa de um treinador bom, um ferrador bom, sabe? Então as coisas têm que andar tudo junto. Não adianta uma coisa só. Se a gente fizer um cavalo bom e ele não tiver um dono bom, também esse cavalo não vai pra prova, não vai adiantar muita coisa. Então, dito isso, você acha que um cavalo
Pra quando você for escolher um cavalo, ver um cavalo, obviamente tem que levar em conta a morfologia, mas você também tem que ver os ganhos. Como é que você avaliaria pra ver um cavalo bom? Como é que funciona esse padrão aí? Os cavalos hoje, graças a Deus, a gente já tem bastante tempo na rédea. Não vou nem falar de anos aqui, que já passa mais de 3 anos. Mas... assim, tem genéticas muito boas hoje, ganhos muito bons, mas eu acho que hoje é a tal da experiência mesmo, você conseguir olhar no olho do cavalo e você falar, esse cavalo é um cavalo legal, esse cavalo é um cavalo bacana, ele tem o que eu preciso, às vezes alguma coisa ali falta, mas você olha no olho desse cavalo, você fala assim, esse cavalo ele vai funcionar, e aí é o sentido mesmo sabe, que você precisa ter, que é a experiência, é o sol nas costas, é chuva, é o tempo, é toda aquela coisa que a gente passou aí e que tem um cavalo com cabeça boa e um grande coração. E pro jovem, hoje em dia, formar conjunto eu acho que é um pouco mais difícil. Escola, hoje em dia tudo mudou. O que você diria que é essencial para um jovem ir bem nas provas, formar conjunto? Qual que é uma dica ou um segredo assim que você diria? Se o jovem fizer isso, a chance é muito grande de dar bom. Ana Lu, é muito importante um jovem ele ter um cavalo bom, mas eu acho que o mais importante é ele ter um apoio bom, assim, ele ter uma referência boa. O que é uma referência boa? Como um pai bom, ele tem que ter um treinador bom. É importante você buscar uma pessoa com referência, com boas condutas, pessoas que não vão deixar você preocupado com pequenas coisas. E ele vai te levar você para a pista e dificilmente você não vai sair com um bom resultado. Isso é a mesma forma de você estar numa boa casa, com um bom pai, uma boa mãe. A gente pode dizer, né, Gil? Nossa senhora, que leva o jovem à vitória foi brincadeira. O Gil me levou inúmeras vezes para pódio, me fez virar a BQM Awards. Sem você nada disso seria possível. Então, assim... o jovem, ele precisa de um bom apoio. Gilson Vendrame aqui, mais que ninguém sabe disso. E conta um pouquinho pra gente, Gilson, como é que é você com seu filho, comigo aqui, tem a sua sobrinha. Como é que é essa mandada levar os jovens ao pódio? Como é que funciona um pouquinho? Hoje eu fico muito feliz. Na verdade, eu vibro mais com a vitória de vocês do que com a minha própria vitória, porque assim, a gente sabe, quando eu vou para uma pista, eu sei o cavalo que eu tenho, eu sei os cavalos que eu vou competir e sei o meu próprio desafio, mas vocês, não é só o meu treinamento, não é só o cavalo, mas também vocês vencer cada passo e o dia a dia de vocês. Então, cada um tem uma forma da gente conduzir e, assim, para mim é muito gratificante que todos vocês estão ganhando. Então, eu fico muito feliz com tudo isso e parabéns para você, sua trajetória também é linda. Obrigada, Gilson. E com isso a gente se encerra por aqui. Só tenho a agradecer. O Gilson, um grande treinador, um grande incentivador dos jovens também, que tá sempre aqui com a gente. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, Gilson. Eu que agradeço e parabéns pelas suas vitórias também.